Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu falo sobre Mark Minervini, como funciona a sua abordagem de trading, quais as suas principais regras de negociação, a sua estratégia e como você pode usar esses mesmos conceitos nas suas operações. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Bom, quem que é Mark Minervini? Ele venceu 2 vezes um campeonato de investimento nos Estados Unidos, uma em 1997, a outra em 2008, com retornos de 155% e 218%. Transformou sua conta pessoal de trading em milhões, uma média de 220% anual, para uma quantia de 100 mil dólares, se transformaria em mais de 30 milhões de dólares. Um retorno de 33.500%. Olha só, juros compostos. Se a gente pegar 100 mil dólares, 100 mil, né? A gente fazer 220% em 5 anos. Olha isso. 33,5 milhões. Esse é o resultado. Então ele multiplicou por mais de 300 vezes o capital. Para você ter uma ideia, se a gente pegar, por exemplo, você está com 20 mil reais. 20 mil reais, valor presente, 220%, 5 anos, valor futuro, 6 milhões e 700. Então, é uma multiplicação brutal de capital. Sua taxa de acerto fica em torno de 52%, buscando sempre a média de ganho maior que a média de perda, ou seja, um payoff elevado, acima de 1.2, 1.5, por aí vai. Aqui alguns livros do Mark Minervini. Opere como um mago do mercado e pense e opere como um campeão. Dentro desses livros, algumas recomendações de Mark Minervini. Tenha um plano de trade. Ter um plano é essencial para qualquer pessoa que queira o sucesso no trading. É como ter um mapa antes de entrar na floresta. Assim você sabe para onde está indo, o que esperar e como agir em diferentes situações. Um plano de trade te dá disciplina, faz com que você siga as regras em vez de agir por instinto. Então, para você ter um plano, defina o seu objetivo como trader, o seu perfil de trader, as estratégias que você vai operar, as regras de entrada e saída da operação, se você for day trader, o horário que você vai operar e siga esse plano à risca. Primeiro pense no risco, depois pense no ganho. O capital é a base do mercado financeiro. Sem ele, você não pode operar. Se você pensar primeiro no ganho, pode acabar subestimando os riscos e fazendo operações que, se derem errado, podem causar perdas significativas. Pensar no risco é como colocar um cinto de segurança. Você se protege antes de acelerar. Ao pensar primeiro no risco, você mantém a cabeça fria e toma decisões racionais. Mantenha registros das operações. Registre todas as operações, incluindo as razões para entrar e sair do trade, o resultado, como você se sentiu naquela operação. Com esses dados, você pode analisar suas operações, identificar padrões tanto operacionais quanto comportamentais. Isso te ajuda a aprender com as suas experiências e melhorar as suas estratégias ao longo do tempo. Vamos lá para o Trend Template do Mark Minervini. Primeiro, preço acima das médias de 50, 150 e 200. A média de 50 acima das médias de 150 e 200. Preço pelo menos 25% acima da mínima das últimas 52 semanas. E o preço próximo a 25% de distância da máxima das últimas 52 semanas. Então, o preço longe da mínima de 52 semanas, já numa tendência de alta, então pelo menos 25%, e que já esteja se aproximando da máxima das últimas 52 semanas. Então, um exemplo aqui. Vamos imaginar que a mínima das últimas 52 semanas, esse ponto aqui. E o preço já subiu 25%. E a máxima das últimas 52 semanas esteja nesta região aqui. Se o preço já está se aproximando e as médias móveis estejam, a de 50 acima
dá de 150 e 200 períodos, eu posso procurar operações de compra. E qual que é o padrão de entrada da operação? Minervini utiliza alguns padrões de entrada, vou apresentar um deles aqui para você. Antes ele fala para analisar o conceito de estágios, né? Estágio 1, 2 e 3. Basicamente a teoria de Dow. Para a gente não se alongar muito, você pode vir aqui no site, tá? No site sixtraders.com.br. Eu tenho uma aula aqui falando da teoria de Dow. Só clicar para você assistir. Você vai procurar este padrão aqui, ó, movimento de impulsão. O mercado sai de uma consolidação, você vai seguir as regras das 52 semanas, acima da mínima e se aproximando da máxima. O movimento de impulsão, correção. O mercado vai tentar romper essa resistência, não vai romper. O mercado vai renovar a mínima e você está formando aqui uma LTB. Você tem aqui a formação de uma LTB. Pode tocar mais uma vez aqui na LTB sem renovar a máxima. Ó. E no rompimento da LTB com candle de força, com volume alto e com a regra das 3 médias inclinadas para cima, a média de 50 acima da média de 150 e acima da média de 200, você vai abrir uma operação de compra. Beleza? Então, basicamente, é esse formato. Aqui você tem a média de 50, 150 e 200. Você tem o movimento de impulsão, correção, mais o movimento de impulsão, mas sem romper esse último topo, um movimento renovando a mínima, eu tenho a formação de uma LTB, um candle de força com volume alto. Aqui você tem a operação de compra. Idealmente nessa região, que o mercado esteja com baixo volume. E sobre a gestão do capital, como que o Mark Minervini faz? Primeiro, pessoal, Mark Minervini Swing Trader. Então, isso aqui, eu estou falando para você no gráfico diário, tá? Isso aqui é gráfico diário, ele faz swing trade. E agora, como que ele faz a gestão do capital? Você vai fazer a diversificação de ativos, entre 5 até no máximo 10 ativos, e o stop loss de um trade não pode representar mais do que 2% do capital total. Vamos lá, como que funciona isso? Vamos imaginar que você tem um capital de 50 mil reais. E você vai diversificar esse capital em 5 ativos. Itaú, Petrobras, Vale, Suzano e Embraer. Vamos imaginar que seja isso aqui, ó, 10 mil reais em cada ativo. O stop do Itaú, por exemplo, você calculou que é 5%. Você analisou o gráfico, formou um padrão adequado para você entrar na operação, a abertura de posição está ok, você vai colocar o seu stop abaixo da última mínima e deu ali 5% de stop loss. Quanto que isso representa do capital total? Se eu tomo 5% de stop, com valor de 10 mil reais, quanto que dá isso? 500 reais. Então tem aqui 500 reais de stop. Quanto que isso representa no capital total de 50 mil reais? Então 500, 50 mil, representa 1%. Então os 500 reais de stop em Itaú representa 1% de 50 mil. Então isso aqui, ó, 1% do capital total. Então ele recomenda diversificar os ativos e que o stop não ultrapasse 2% do capital total. Por exemplo, tem ativo que é muito volátil e de repente o stop pode ser mais de 10%, 15%, se você analisar ali pelo gráfico diário. Então o stop é muito alto, vai representar uma porcentagem elevada do capital total, ele recomenda que você não o faça. Então, pessoal, esse operacional é para swing trade. Esse estilo de negociação, essa abordagem, são para operações de swing trade. Mas você pode sim utilizar esses conceitos para o day trade. Por exemplo, eu tenho um indicador aqui chamado Texas 6, que ele faz exatamente esse tipo
de entrada, né? Então ele vai sinalizar aqui para você. Mas ele é feito para você operar no 8R do índice. Olha aí. Para você operar no 8R do índice. Beleza? Como que tá esse mês no Texas Six? Você vai operar das 9h30 até 11h30. Vamos ver como que foi. Olha aí. Então até agora, no mês de agosto, você teve aí 9.050. Aqui é no índice futuro, como se fosse 25 contratos de mini índice, então a gente divide por 5 para descobrir a quantidade de pontos. 1.810 pontos no índice, no mês de agosto. E aí praticamente metade do mês. Olha aí. Beleza? Ah, Rafael, vai ser sempre esse resultado? Eu sempre vou ganhar? Não. Olha só. Se a gente vier aqui, eu vou colocar exatamente ontem aqui, ó. Dia 16/8. Olha aí, 1.375, que é um resultado negativo de 275 pontos. Olha só, eu tive 3 stops seguidos e um gain, tá? Então tem que ter pensamento de longo prazo, tá? Tenho aqui os meus stops, tá vendo, ó? Os stops e apenas um gain. Mas no mensal a gente consegue ter um bom resultado. Beleza? Se você quiser conhecer o ST6, vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Clica no link e cai para dentro. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Grande abraço.